A paz do Senhor a todos que nos assistem, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja com vocês, com o seu lar, com a sua família. Nós estaremos fazendo uma leitura no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 8. Convido você que está aí com a sua família, acompanhe a sua Bíblia. Nós estaremos aí fazendo esta leitura e meditando neste tema que já foi anunciado, livres para proclamar. A palavra do Senhor nos diz: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, entregou a 4 quaternas de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Queridos ouvintes que nos assistem nesta manhã, nunca é demais frisarmos e destacarmos o momento que nós estamos vivendo. Um momento em que nos é sugerido e aconselhado pelas autoridades sanitárias do país para que fiquemos em isolamento social, com a nossa mobilidade bastante reduzida. E nessas circunstâncias em que nós ficamos, de certa forma, impedidos de livremente ir e vir, alguns termos começam a fazer um pouco mais de sentido para nós. Termos que normalmente não povoam o nosso dia a dia, começam a fazer um pouco de sentido e ganhar mais significado para nós. Nós destacamos 2 termos nesta manhã: prisão e liberdade. Sim, a liberdade depois da vida é o maior bem que o homem preza. Até porque, embora estando com vida, mas sem liberdade, pouca coisa ele pode fazer para si, para a sua família, pelo seu país, e até mesmo, no caso dos cristãos, pela sua igreja. A liberdade ou o direito de ir e vir sem qualquer restrição é importante porque nos possibilita viver melhor. Sim, com certeza, o homem livre, ele vive melhor. Na verdade, ele vive mais. Melhor, em qualidade, em realizações. Ele realiza os seus sonhos, ele obtém conquistas e, acima de tudo, ele proclama o Evangelho que liberta o homem de todas as prisões possíveis e imagináveis. A liberdade é de suma importância. E nesses dias nós temos visto algumas frases, alguns memes na internet que nos mostram o quanto o homem hoje está descobrindo a importância da liberdade. Essa semana mesmo eu vi um quadrinho
uma fita dessas que as pessoas desenham e falam ali e dá ali uma legenda. Encontramos a cena, um senhor sentado à janela da sua casa olhando o mundo passando lá fora, e ao seu lado um passarinho preso na gaiola. E aquele homem tinha um semblante triste, desanimado. E aí o passarinho fala para ele: canta, que as coisas melhoram. Sim, irmãos, graças a Deus nós podemos, através destes veículos de comunicação, que é a internet, podemos, ainda de maneira restrita, já que não podemos estar nos nossos tempos, podemos falar e transmitir este evangelho que fala de liberdade. Uma liberdade que transcende o espaço físico, a geografia. Uma liberdade que alcança as nossas mais íntimas necessidades, carências. E nós vimos hoje, mais do que nunca, em meio a esta pandemia, nós encontramos um mundo não só aprisionado pelas enfermidades, mas muitas vezes a prisão da alma e principalmente aprisionado pelo pecado. E esse mundo aprisionado pelo pecado clama por liberdade, clama por uma mensagem de otimismo, uma mensagem de fé, de esperança, que fale de liberdade, de libertação. E a nós que somos a Igreja de Cristo, nos é dada esta incumbência, na verdade esta responsabilidade, de levar a este mundo prisioneiro do pecado as boas novas de salvação. Nos cabe levar até eles a certeza de que existe um Deus poderoso, um Cristo vivo, que Ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para isso nós mesmos precisamos estar livres. A igreja precisa estar livre. A igreja precisa ter condições de locomoção para levar este evangelho de libertação às pessoas que estão prisioneiras por qualquer circunstância. Às vezes, claro, nem sempre isto é possível. Muitas vezes a nossa liberdade ela é restringida, é limitada, como neste momento que nós estamos vivendo. Não temos hoje a liberdade de estar no templo, como costumeiramente gostaríamos de estar. Com total liberdade, as portas abertas, as pessoas podendo entrar, assistir, cultuar conosco a Deus nos nossos templos. E às vezes isso não é possível. A liberdade ela é restrita e muitas vezes a liberdade ela é totalmente suprimida em alguns países que perseguem o cristianismo. Então é preciso que a igreja, para proclamar a liberdade, ela mesma precisa ser liberta. O evangelho precisa ser liberto. A palavra não pode estar presa, como diz Paulo. E de fato a palavra diz Paulo que ela não está presa, ela não está algemada. E nós precisamos, a igreja de Cristo precisa desta liberdade para proclamar o evangelho. Ou seja, necessitamos ser livres para proclamar. Ao longo da história e desenrolar do plano divino de salvação, Deus sempre zelou e sempre haverá de zelar para que sua palavra e seus pregadores gozem de liberdade, para alcançar as pessoas necessitadas da graça divina. Temos nas Escrituras vários relatos da intervenção divina em tais situações, em que seus missionários estavam presos, estavam limitados na sua locomoção, na sua mobilidade, na sua liberdade. E Deus precisava agir para que o Evangelho não sofresse solução de continuidade. Então, nessas ocasiões, Deus interviu para libertar os seus servos, para que eles pudessem continuar a obra de pregação. Vamos citar aqui
alguns exemplos. Primeiro, no Velho Testamento, todos conhecemos a história de José, filho de Jacó. Conhecemos como ele foi vendido pelos seus irmãos, conhecemos como ele foi para o Egito, e ali, por circunstâncias contrárias à sua vontade, ele se viu num momento prisioneiro. Ficou ali vários anos amargando a prisão. Tudo porque ele quis ser fiel a Deus, não quis se submeter ao pecado. Ou seja, embora ele estivesse ali preso atrás das grades, mas ele gozava a liberdade de poder estar em comunhão com Deus. E vimos que o servo de Deus estava ali naquela situação. Ele que tinha muitos sonhos. Aliás, ele era chamado de sonhador. Sim, irmãos, muitas vezes os nossos sonhos se tornam prisioneiros do cárcere, da prisão, e nós não podemos deixar de sonhar. E o certo é que Deus, agindo na vida do seu servo José, o tirou daquela prisão e o exaltou de tal forma que ele se tornou governador do Egito. Então Deus interviu para libertar o seu servo, para que ele pudesse continuar sonhando e interpretando os sonhos de Faraó, e intercedendo em favor do povo de Deus, como ele intercedeu em favor dos seus irmãos e da sua família naquela grande crise que se abateu sobre o Egito. Outro exemplo, nos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também por obediência ao mandamento de Deus, por não se submeter à adoração aos ídolos, foram jogados na fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor, que foi aquecida 7 vezes mais. Mas embora eles estivessem ali presos naquela circunstância, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego jamais esteve preso e jamais poderá ser preso por ninguém. O fato é que naquele momento um 4º homem foi visto com eles na fornalha, e este 4º homem, que era o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, os tirou de lá e os libertou, e a sua vida se tornou mais bênção ainda na mão de Deus. Outro exemplo, o próprio Daniel, também amigo desses jovens. Daniel também, porque não observou a proibição de continuar orando a Deus, já que tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, foi denunciado de estar transgredindo a lei e foi jogado na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões, e o próprio rei foi lá e tirou Daniel das covas dos leões. Então, queridos, Deus está sempre intervindo em favor da sua igreja, para que ela tenha liberdade de continuar testemunhando o Evangelho de Cristo. E mesmo num sentido mais amplo, quando ainda não se falando só de pessoas, mas do povo de Deus, por 2 vezes se destacam que Deus libertou o seu povo do cativeiro, do cárcere, da prisão, dos governos totalitários, para fazer o povo caminhar em direção à sua terra. Nós temos ali que Deus usou Moisés, o seu servo, e tirou o povo do Egito, lá da casa da servidão, libertou o povo para que pudesse ser conduzido, e chegou com ele até a Canaã prometida. Temos também a libertação deste mesmo povo do cativeiro da Babilônia, quando Deus fez eles saírem de lá, voltar para a sua terra, para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo e dar continuidade aos sacrifícios, às oferendas, ou seja, a continuidade na obediência ao Deus Todo-Poderoso. Sim, irmãos, porque esta é a vontade de Deus, que o povo esteja em obras, que o povo esteja trabalhando, que o povo dele esteja fazendo a sua obra. Se precisar construir a cidade, constrói. Se precisar reconstruir o templo, reconstrói. Se precisar restabelecer o culto, restabeleça. E aqui nós podemos dizer que estamos firmes e fiéis nesta palavra, que possa durar o que for esta pandemia, este cativeiro que estamos atravessando. Um dia Deus vai nos fazer retornar aos nossos tempos, para ali anunciarmos o Evangelho de Cristo, porque Jesus ainda não voltou, e a Bíblia diz que enquanto Ele não voltar, a igreja deve continuar pregando o Evangelho. No Novo Testamento nós encontramos alguns casos de pessoas, de irmãos que foram presos, mas Jesus os libertou.
Nós temos o caso de Paulo e Silas na prisão em Filipos, em que eles foram trancafiados lá também por amor a Jesus Cristo, por estar pregando a Jesus Cristo ressuscitado. Mas Deus mandou ali um terremoto, sacudiu aquelas cadeias, libertou Paulo e Silas, e mais ainda, libertou alguém que, embora tivesse a chave da cadeia, estava preso espiritualmente no pecado. Esta pessoa, que era o carcereiro, juntamente com a sua família, ele que poderia entrar na cela e sair porque tinha chave, mas estava preso espiritualmente. Nesse dia, Deus não apenas libertou Paulo e Silas da prisão física, mas libertou também aquele carcereiro e a sua família da prisão espiritual. Você está entendendo? Quantas prisões o homem pode estar? Você pode estar de repente aí livre para ir e vir, mas dentro do seu coração, na sua alma, você clama por liberdade, você clama por libertação. Você tem problemas, tem familiares atravessando dificuldades, pessoas prisioneiras das drogas, das bebidas, prisioneira do crime, e essas pessoas precisam de libertação, embora possam caminhar livremente pelas ruas. E o que nós observamos em todos esses exemplos, em todas estas situações, os livramentos e as libertações se deram não por vontade humana, não por força humana, porque nessas situações citadas o homem nada podia fazer. Nada podia fazer de si mesmo. Mas em todas as situações nós encontramos que Deus agiu, e essas libertações se deram por obra da manifestação exclusiva do poder de Deus. Fatos absolutamente sobrenaturais. Nós podemos chegar até um ponto em que nós podemos agir, mas chega um ponto em que nós não temos mais condições de ir adiante. É neste momento em que o Deus libertador, aquele que diz nos seus 10 mandamentos: eu sou o teu Deus que te tirei da escravidão do Egito, da casa de Faraó. Esse mesmo Deus é que intervém para que a sua obra não pereça e os seus servos sejam libertos para continuar proclamando. Mas um detalhe, irmãos e ouvintes da palavra de Deus: Deus não agiu antes que as orações dos seus servos e da sua igreja chegassem até Ele. Por isso que é importante, nesses momentos como este que nós estamos passando, nós lembrarmos disso. Você quer liberdade, quer que Deus te liberte? Peça a Ele, ore, clame. Porque em todos esses exemplos, Deus agiu em resposta às orações. Daniel não deixou de orar lá na cova dos leões. Sadraque e Mesaque não deixou de orar lá na fornalha. E esses irmãos prisioneiros aqui no Novo Testamento não deixaram de orar. A Bíblia nos mostra que em todos os momentos eles estavam ali orando. Então a oração é que move o coração de Deus. A oração é que é o único recurso capaz de mover os céus. E Deus então vem e opera o milagre, a libertação. Deus vem e solta as algemas. Deus vem e quebra os grilhões das prisões e liberta aquele que confia nele e que busca por ele. Com isso, precisamos ter em mente que devemos refrear o impulso, o ímpeto de querermos resolver os problemas com recursos exclusivamente nossos. Muitas vezes somos tentados realmente diante do sufoco, diante da pressão, diante da necessidade premente, a gente ter aquele impulso, aquele ímpeto de sair. Eu vou resolver esse problema, eu vou fazer alguma coisa, eu vou realmente agir. Mas temos que ter isso em mente, que nós temos que refrear esses sentimentos. Tampouco utilizarmos meios, recursos usados por aqueles que não temem a Deus,
e que muitas vezes envolve a força, a violência, o protesto, a agressividade. Não podemos nos esquecer que a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, que a luta não é nossa, mas é de Deus. Há momentos em que você tem que entregar para Deus. Você tem que deixar Deus fazer, porque Ele sabe o que faz, e Ele faz da melhor forma possível. Porque a luta não é nossa, mas de Deus. E também que a vitória virá, não por força nem por violência, mas nós lemos em Zacarias 4:6, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. O salmista Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E essa estratégia é que nós vemos no episódio da libertação do apóstolo Pedro, conforme nós lemos aí em Atos capítulo 12, versículo 1 a 8. Essa mesma estratégia. Pedro já havia sido preso antes, porque havia, juntamente com João, curado o coxo da Porta Formosa. E estava pregando a ressurreição em nome de Jesus. Ele foi preso, mas conseguiu a liberdade por intervenção de homens importantes e influentes. Mas agora novamente ele deu continuidade a esta pregação e novamente ele foi preso. Ou seja, aos olhos das autoridades, Pedro era um reincidente. Era um reincidente no crime de que ele era acusado, ou seja, de proclamar Jesus Cristo. E ele estava ali preso, aguardando o julgamento popular, o tribunal público, onde com certeza ele seria condenado à morte, assim como já havia sido morto o apóstolo Tiago, irmão de João. Na verdade, Herodes aguardava apenas o término das festas da Páscoa para levar Pedro ao julgamento e executá-lo. Porque esse desejo de matá-lo já estava implícito na vontade do povo desde a primeira vez da sua prisão. Entretanto, atente para isto. A liberdade e a vida do crente, daquele que serve a Deus, daquele que busca andar na presença de Deus, a sua vida, a sua liberdade não se subordinam, não se submetem às maquinações diabólicas de homens iníquos. A palavra diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Não cai uma folha da árvore, um fio de cabelo na nossa cabeça, sem que Deus permita. Esta é outra verdade absoluta que nós devemos estar firmes nela. Continuando aqui, Pedro estava em cela de segurança máxima, guardado por 16 soldados. Havia inclusive dois, um de cada lado dele. E ele ainda estava acorrentado com 2 cadeias. Ou seja, meramente pelos recursos humanos era impossível Pedro sair dali, fugir daquela cadeia. Pedro jamais poderia se safar daquela situação. Mas quando o homem sabe em quem ele tem crido, como diz Paulo, quando o homem sabe que recebeu das mãos do próprio Jesus Cristo a incumbência de pregar o Evangelho,
Quando nós temos consciência de que a obra que nós realizamos não é a nossa, é a obra de Deus. Não cuidamos dos nossos negócios, mas cuidamos dos negócios de Deus. Mesmo nesse momento em que Pedro está ali basicamente no corredor da morte, diz o texto que ele dormia tranquilamente. Um soldado de cada lado, ele no meio, e à noite diz que ele dormia. Enquanto Herodes naquela noite maquinava, preparava todas as coisas, Pedro dormia tranquilamente. E aí a gente sempre pergunta, como seria isso possível? Aonde ou de onde vinha esta força, esta confiança, essa tranquilidade de alguém conseguir dormir à véspera da sua execução? Aqui entra um fato preponderante, que deve fazer parte diário das nossas existências. Um fato preponderante naquela noite que estava em curso, que não apenas poderia fazer Pedro dormir ali tranquilamente, mas que poderia tirá-lo daquela prisão e devolver para ele a tão sonhada liberdade. O que seria isto? Que fato seria isto? Não, queridos. Naquela noite, ninguém batia panelas. Nem estava nas ruas com faixas e gritos de Pedro livre. Tampouco faziam protestos diante do palácio de Herodes. Não. Não é assim que o povo de Deus age. Não é assim que a igreja de Cristo foi ensinada a agir. Mesmo diante das maiores dificuldades que nós temos, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por todos, interceder por todos, pelas autoridades constituídas, pelos nossos governantes. Porque Deus pode iluminar a mente deles, Deus pode mudar o pensamento deles, Deus pode usar eles mesmos, como já usou na história, para que os governantes pudessem favorecer a libertação do seu povo. Não era nada dessas coisas, dessas agitações que muitas vezes nós somos levados a ter o ímpeto de fazer com que as coisas se resolvam. Não era assim. Nada disso. Simplesmente uma manifestação ordeira e pacífica. A igreja estava numa manifestação ordeira e pacífica, mas não direcionada a homens, mas sim a Deus. O texto nos diz que a igreja de Jesus Cristo intercedia, orava em favor do apóstolo, apresentando a sua situação diante de Deus. Entendeu? Entendeu aqui o segredo da vitória? Entendeu aqui a arma do cristão? Entendeu aqui a ferramenta, o meio, o recurso que dispomos para mudar as situações mais adversas? Enquanto Pedro dormia tranquilamente, com certeza depois de ter feito a sua própria oração, a igreja passava a noite em vigília, intercedendo diante de Deus em favor do apóstolo. Diz-nos o versículo 5, gostaríamos de ler. A palavra nos diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Oração incessante. Sim, aquela igreja seguia a recomendação do próprio Jesus Cristo: orai sem cessar, vigiai e orai. Que este é o segredo de conquistarmos a liberdade para continuarmos proclamando. As orações chegaram ao trono de Deus, que enviou um anjo para libertar Pedro do seu cativeiro. De repente, naquele mesmo momento, um anjo do Senhor iluminou a cela com seu resplendor. Tocou Pedro pela sua ilharga: vamos para fora,
vamos. Levou ele até numa rua no meio e falou: agora você está livre, vá fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, queridos irmãos, o corredor da morte se transformou em corredor da vida, diante do resplendor da glória do Senhor, que fez aquele presídio se transformar em dia, diante do apóstolo Pedro. E o que seria o fim para aquele homem se transformou em um recomeço. Um novo caminho se abriu para o antigo pescador da Galileia, que Jesus havia transformado em pescador de homens. Pedro estava novamente livre para proclamar. E não desistiria do seu propósito. As ameaças continuariam. Sim, porque diz o texto que os soldados saíram a procurá-lo. Quando perceberam que ele não estava na prisão, Herodes mandou alguém ir atrás dele para capturá-lo. Mas Pedro já estava em outro lugar, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as ameaças continuaram. Mas Pedro não estava destinado a desistir. Afinal, como ele mesmo diz lá em Atos capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E mais ainda em Atos capítulo 4, versículo 20, ele diz para aqueles homens que querem calar a sua voz: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar nesta oração incessante, neste clamor, nessa intercessão, para que Deus possa abrir as portas das prisões, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, emocionais. Que Deus possa abrir a tua prisão nesta manhã. Quem sabe você que ouve esta mensagem está passando por esta prova. Quem sabe tem algum familiar passando por este momento difícil. Mas creia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Que Deus nos abençoe. Amém.